O senador afastado Aécio Neves, do PSDB, pode vir a se tornar o primeiro réu com base nas delações da JBS. O Procurador-Geral da República apresentou denúncia contra ele no Supremo Tribunal Federal. A acusação é de recebimento de propina e tentativa de obstrução de justiça. A Procuradoria-Geral da República afirma que há provas suficientes contra Aécio Neves. Além dele, foram denunciados por corrupção passiva a irmã Andréia Neves, o primo Frederico Pacheco e Menderson Souza, ex-secretário parlamentar do senador Zezé Perrella, do PMDB. Na denúncia, os procuradores citam a gravação em que Aécio conversa com Joesley Batista sobre um pedido de R$2 milhões feito pela irmã dele, Andréia Neves. Para os procuradores, este dinheiro seria propina e caracteriza o crime de corrupção passiva. Na gravação, Joesley Batista e Aécio Neves combinam que o dinheiro seria entregue a um homem de confiança do senador, o primo Frederico Pacheco. Deixa eu falar dois assuntos aqui rapidinho. A pessoa esteve lá. Obrigado por ter recebido ela lá. Ela me falou de fazer 2 minutos. Só que ela precisa de uma mulher. Não dá para ser isso mais. Tem que ser. Tem que ser, eu acho, pelo que a gente está vendo, tudo, para mim e para você, assim, primeira coisa. Porque os dois que estavam pensando trabalhavam para você. Eu sei, mas eu não cheguei aqui, tal. Tu sabe. Assim, ó, que, toma, você acabou. Aí, não tem, pronto. Primeira coisa, eu consigo, que é pouco, mas é das minhas lojinhas que eu tenho, que caiu a venda. Rapaz, isso aqui era 700. Como é que a gente come? Tem que ver. Você vai lá em casa, o Fred. Se for o Fred, eu ponho um menino meu pra ele. Se for você, sou eu. A Polícia Federal disse que seriam entregues 4 malas com R$500 mil cada. Segundo Aécio, o dinheiro seria usado para pagar o advogado que o defenderia na Lava Jato. Mas, de acordo com as investigações, o dinheiro não foi entregue ao advogado do senador afastado. Em uma das ações controladas feitas pela Polícia Federal, Frederico Pacheco foi filmado recebendo dinheiro do executivo da JIF, Ricardo Saldi. E Frederico, de acordo com as investigações, repassou o dinheiro a Menderson Souza Lima, então assessor do senador Zezé Perrella. Ao fazer a segunda acusação, a de que Aécio cometeu o crime de obstrução de justiça, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, afirmou que Aécio tentou impedir e embaraçar as investigações de infrações penais que envolvem a organização criminosa, na medida em que tentou interferir na distribuição de inquéritos na Polícia Federal para selecionar delegados que, supostamente, poderiam aderir ao impedimento ou ao embaraço à persecução de crimes contra altas autoridades políticas. Os procuradores também destacam que Aécio vem trabalhando intensamente nos bastidores do Congresso para aprovar, por exemplo, a lei de anistia ao Caixa 2 eleitoral. Os investigadores também lembram que Aécio foi flagrado em uma gravação falando em substituição do ministro da Justiça, a quem a Polícia Federal é subordinada. E em outro trecho da denúncia, os procuradores dizem que, após a deflagração da Operação Patmos em 18 de maio de 2017 e a revelação do envolvimento do próprio presidente da República, Michel Temer, em supostos atos criminosos, a pressão do senador Aécio Neves e outros investigados intensificou-se. E Osmar Serralho foi efetivamente substituído no Ministério da Justiça por Torquato Jardim. As acusações serão avaliadas pelo relator do caso, o ministro Marco Aurélio Mello, que vai primeiro notificar os acusados para apresentação de defesa. Depois, irá levar a denúncia à primeira turma do Supremo, que vai decidir se transforma o senador afastado Aécio Neves em réu ou não. Esse caso era do ministro Luiz Edson Fachin, mas foi retirado do âmbito da Lava Jato porque ele não viu conexão com os crimes praticados na Petrobras. O procurador-geral também pediu que Aécio e Andréia Neves paguem uma reparação de R$6 milhões, 2 milhões por danos materiais e 4 milhões por danos morais. Em nota, Janot disse que Aécio ludibriou os cidadãos brasileiros e, sobretudo, seus eleitores que o escolheram para o Senado e o confiaram mais de 51 milhões de votos nas eleições presidenciais. Não há dúvida, portanto, que o delito perpetrado causou abalo moral à coletividade, interesse este que não pode ficar sem reparação.
Caso condenado, o procurador pede que ele perca o mandato. O senador afastado Aécio Neves é alvo de 8 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. 5 com base nas delações da Odebrecht. 2 foram abertos a partir da delação do senador cassado Delcídio do Amaral. E mais esse, no qual o senador foi denunciado hoje, com base nas gravações da JBS, em que há também um pedido de prisão contra Aécio Neves. A defesa de Aécio declarou que recebeu a notícia de hoje com surpresa e lamentou o que chamou de assodamento no oferecimento da denúncia. Os advogados afirmaram que o senador afastado ainda não foi ouvido, que a perícia nas gravações de Joesley Batista não foi concluída e que vão demonstrar a correção da conduta de Aécio Neves. A defesa de Andréia Neves declarou que ela não pediu propina para ninguém e que agora, com o oferecimento da denúncia, ela terá a oportunidade de provar a inocência. A defesa também declarou que Andréia Neves se encontrou apenas uma vez com Joesley Batista para tratar da venda de um apartamento e que o negócio acabou não acontecendo. O senador Zezé Perrella, do PMDB, disse que está absolutamente tranquilo e confiante de que as investigações vão provar que ele e a empresa da família dele não cometeram nenhuma irregularidade. As defesas de Frederico Pacheco e Menderson Souza Lima não quiseram se manifestar. A Procuradoria-Geral da República vai pedir informações às autoridades dos Estados Unidos e da Suíça sobre contas bancárias que abasteceram campanhas do Partido dos Trabalhadores, segundo a delação de Joesley Batista. As contas na Suíça foram abertas em 2009 e em 2014. Na delação, o dono da JBS, Joesley Batista, contou que elas foram usadas para movimentar dinheiro ilegal para as campanhas dos ex-presidentes Lula e Dilma, do PT. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, a Suíça detectou transações atípicas. E antes mesmo da delação, o banco suíço Julius Baer denunciou o uso das contas às autoridades do país. A reportagem diz que o volume de dinheiro e os padrões de transferência sem justificativa levantaram suspeitas de crimes financeiros, embora a instituição desconheça os beneficiários. A TV Globo confirmou as informações. Na delação, Joesley Batista disse que as duas contas juntas chegaram a ter 150 milhões de dólares e detalhou. Teve duas fases, teve a fase do presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula chegou acho que nos 80 milhões de dólares, depois na Dilma chegou nos 70, ou ao contrário, 70 na do Lula, 80 no da Dilma. Segundo o empresário, as negociações dos valores eram feitas com o então ministro da Fazenda, Guido Mantega. O Jornal Nacional apurou que o Banco Suíço decidiu denunciar porque estranhou o volume de dinheiro que entrava nessas contas. Eram sucessivos depósitos, valores muito altos que ficavam parados por muito tempo e depois saíam em frações menores. A Procuradoria-Geral da República vai pedir o envio dessas provas ao Brasil. Essas contas estavam em nome de offshores, mas como o próprio Joesley Batista já confessou, se tratava de propina, paga por ele para bancar gastos de campanhas eleitorais. A Suíça vem apertando o cerco contra a lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Os bancos suíços não podem mais abrir contas sem identificar de quem são os recursos. E no ano passado, o país criou novas regras de controle, ainda mais rígidas, como a obrigação de reportar qualquer movimentação suspeita à Autoridade Monetária Europeia. O Julius Baer, banco que denunciou as transações suspeitas, foi o mesmo usado pelo ex-deputado Eduardo Cunha para esconder dinheiro fora do país, segundo as investigações da Lava Jato. A Suíça mandou para o Brasil as investigações sobre o caso dele e também as provas do dinheiro movimentado pelos marqueteiros João Santana e Mônica Moura, que acabaram confessando o recebimento de dinheiro ilegal em delação premiada. Os procuradores da Lava Jato também estão rastreando outra movimentação financeira fora do Brasil, delatada por executivos da JBS. É uma conta em Nova York que começou a ser usada pelo ex-tesoureiro do PT. Joesley Batista contou que já tinha essa conta e permitiu que João Vacari a usasse para receber recursos nos Estados Unidos. Aí a gente emprestou um número de uma conta bancária no exterior, que era nossa, em nosso nome, onde volta e meia recebia pagamentos e volta e meia ele comandava pagamentos ou no exterior, ou pedia em dinheiro, ou para doação oficial. Vocês faziam compensação. Isso, fazia compensação, fazia planilha. Tá. Enfim. A Procuradoria-Geral da República vai comunicar aos Estados Unidos, via Ministério da Justiça, que Joesley emprestou uma conta americana para Vacari.
A intenção é obter provas dessas movimentações. A assessoria de Lula declarou que é falso, leviano e até criminoso atribuir ao ex-presidente qualquer relação com uma conta que não é dele e da qual Lula nunca teve conhecimento. A assessoria da ex-presidente Dilma Rousseff afirmou que é fantasiosa a versão de que ela seria beneficiária de uma conta na Suíça e que Dilma nunca recebeu qualquer benefício financeiro de Joesley Batista. A defesa do ex-ministro Guido Mantega declarou que Joesley Batista não prova o que diz, que a conta mencionada está em nome de Joesley e que não há prova de que tenha sido usado para fazer pagamentos para campanhas no Brasil. A defesa de João Vacari não retornou às nossas ligações e nós não conseguimos contato com os advogados de Eduardo Cunha. O ex-assessor especial da presidência, Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, pode ter a prisão decretada pelo ministro Edson Fachin. Loures foi flagrado correndo com uma mala de propina. No pedido de prisão, o Procurador-Geral da República afirma que Rocha Loures é homem de total confiança do presidente Michel Temer. Num novo pedido de prisão, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, argumentou que Rocha Loures perdeu a imunidade parlamentar e que não há mais obstáculos para a prisão dele. Há 2 semanas, Fachin reconheceu que havia motivos fortes. Era imprescindível prender Rocha Loures, mas negou o pedido porque a Constituição proíbe a prisão de parlamentar a não ser em flagrante. Hoje, a defesa de Rocha Loures disse que Janot quer a prisão para forçar uma delação e que a liberdade de Loures não ameaça a ordem pública e a instrução criminal. Rocha Loures é alvo do mesmo inquérito aberto contra o presidente Michel Temer. Os dois são investigados por organização criminosa, corrupção passiva e obstrução de justiça. Segundo as investigações, Rocha Loures seria homem de total confiança de Temer, um executor das ordens do presidente em negociações. Loures foi flagrado recebendo uma mala com R$500 mil de propina da JBS. Em uma gravação feita pelo diretor do grupo JF, Ricardo Saldi, ele e Rodrigo Rocha Loures tentam acertar um outro encontro de Joesley Batista com Temer. Dessa vez em Nova York. Os dois planejavam uma reunião às escondidas, como a que se deu na noite de 7 de março, na residência oficial de Temer, o Palácio do Jaburu. Qual que é a minha ideia? Se o presidente for... Não, é mesmo se ele não for. Não, se ele não for, a gente... Você estando lá, o Joel também, a gente se encontra. Se ele não for, se ele for, procuramos fazer um encontro de todos lá. Faz um encontro mais escondido, igual fez aqui lá, para não... Porque vai ter gente do Brasil demais lá e o Jota não gosta de aparecer. Você sabe como é que ele é? Ele adorou do jeito que você fez para ele. Ficou super feliz. Então, e ele te contou que ele chegou lá e falou... Eu cheguei lá e falei, sou o Rodrigo. O encontro entre o presidente Michel Temer e Joesley Batista em Nova York não aconteceu. Joesley pretendia gravar o presidente como fez na primeira vez. Mas a ação controlada foi cancelada porque Temer e Rocha Loures não foram aos Estados Unidos. A assessoria do presidente Michel Temer declarou que ele nunca autorizou ninguém a fazer qualquer negociação ou a manter qualquer conversa escusa em nome dele. A Procuradoria-Geral da República não quis comentar as declarações da defesa de Rocha Loures. Agora, um outro assunto importante dessa semana, porque ela teve eventos muito relevantes na economia. O IBGE divulgou que o país voltou a crescer. A gente mostrou aqui no Jornal Nacional. O Banco Central cortou de novo os juros e o desemprego recuou um pouco. O Jornal Nacional ouviu especialistas para explicar o que é que esses números sinalizam. Um dia depois de revelar que o Brasil voltou a crescer depois de 8 trimestres, o IBGE informou hoje que a produção industrial em abril subiu 0,6% sobre março. Mas na comparação de abril deste ano com abril de 2016, houve queda de 4,5%. E no acumulado dos últimos 12 meses, a queda foi de 3,6%. Apesar do índice negativo, o tamanho da retração vem diminuindo desde junho do ano passado. Anteontem, o Banco Central baixou a taxa de juros de novo em 1 ponto percentual. O desemprego, que ainda está alto, diminuiu um pouquinho e a inflação está em queda. Esses últimos dados são positivos? Claro que são. A economia brasileira saiu mesmo da recessão? Tecnicamente, saiu. Bom, isso quer dizer então que daqui para frente tudo vai melhorar? Não, não é bem assim. Economistas ouvidos pelo Jornal Nacional
disseram que a turbulência política em Brasília ainda está prejudicando o desempenho da economia, principalmente por prolongar a incerteza entre empresários, investidores e consumidores. É cedo para comemorar, porque o risco político que continua existindo no Brasil leva consumidores e investidores a uma postura defensiva. Nenhum empresário vai querer aceitar riscos num ambiente que ainda está tão inseguro, até no curto prazo, e mesmo os consumidores vão pensar muitas vezes antes de comprar um bem de maior valor que demanda crédito. Nós saímos da recessão e vamos nos deparar com uma economia que não vai nem para frente nem para trás. Ela estabiliza num patamar ainda baixo. Este outro economista ressalta que para que a confiança em investir, produzir e comprar volte, é necessário que o governo continue perseguindo o ajuste nas suas contas. E que, para isso, a aprovação das reformas é fundamental, principalmente a da Previdência. Ela ajudaria o governo a controlar o gasto e, portanto, deixaria de crescer a dívida do governo, um sinal muito importante para os investidores de que o Brasil estaria na direção de conter os gastos, de resolver o problema fiscal. Então, a reforma da Previdência ela é muito importante, ela é crítica e seria muito interessante se a gente conseguisse fazer, apesar da situação em que estamos.